Boa noite! Resolvi entrar aqui um pouquinho, faz tempo que eu não venho aqui ao vivo fazer uma live. Resolvi entrar aqui um pouquinho para compartilhar com vocês tudo que tem acontecido nos meus últimos dias. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer lives, em breve voltarei. Quem sabe essa não é a primeira live que eu vou fazer depois aí de algum tempo, né? Eu abri aqui realmente de uma forma muito intuitiva, né? Queria muito colocar aqui algumas coisas para vocês. Bom, boa noite aí para quem foi entrando, quiser me conhecer um pouquinho mais. Eu sou Lívia Veleda, eu sou terapeuta existencial. Oi, Paula, querida! Sou terapeuta existencial, eu gosto de falar curadora de almas, né? E também sou muitas outras coisas, né? Mãe, filha, Wagner. Seja bem-vindo, querido. Conheço você? Boa noite, Livinha. Boa noite. Tem muito tempo que eu não faço live aqui, né? Mas sejam bem-vindos todos que entrarem e a live vai ficar gravadinha aqui. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês as últimas coisas que têm acontecido e algumas percepções bem profundas. Como é que eu posso falar pra vocês? Assim, o meu objetivo é realmente aprofundar. Não dá pra ser muito raso. Eu entrei aqui assim do nada, tá, Paula? Eu vou voltar a fazer lives, não sei quando ainda, qual o meu tempo, tenho que me organizar pra fazer isso. Eu tô com um grupo de práticas às 8 horas da manhã toda quinta, isso já toma bastante tempo. Daqui a pouco, 21 horas, tem outro grupo que é de meditação ascensional, que é um grupo que eu também participo e também é mais um trabalho, fora toda a rotina da casa, né, e o trabalho em si, outro trabalho, então tem muitas coisas acontecendo. Mas eu queria trazer pra vocês alguns recadinhos aqui que vieram. Eu tô fazendo um movimento aqui em Brasília, presencial, que chama A Ponte. Foi um movimento completamente inspirado, completamente intuído. Ele veio, né? Foi acontecendo, foi vindo uma parte, foi vindo outra parte, e foram descendo alguns textos. Claro que com movimento de entrega, com movimento de meditação, com movimento de cura, muitas coisas acontecendo juntas, né? E nesse movimento da ponte, eu resolvi fazer alinhado com os nossos centros de força. Ele não é um curso sobre os centros de força, mas ele é um curso que traz, ele é um movimento que traz essa perspectiva de você ir abrindo todos os seus centros de força para perceber a energia do divino em você, para perceber a sua própria essência. Você pode chamar de essência, de corpo espiritual, de parte divina, de sabedoria, o que ficar melhor para você, mas saiba disso, tenha certeza disso no seu coração. Você não é só um corpinho físico aqui. O corpo físico, ele é a manifestação de uma consciência maior. Então você é uma consciência maior. Você tem uma parte de pura sabedoria e de puro amor. E é essa parte que a gente se desconectou ao longo da nossa existência. A gente foi se descolando disso e foi acreditando cada vez mais que nós somos apenas um corpo, uma mente, e que a gente tem que dar conta de uma série de coisas e de questões que muitas vezes estão desconectadas daquilo que essa parte mais sábia quer de nós, ou espera de nós, do fluxo do nosso rio. Eu gosto sempre de falar assim, o que seria o fluxo do nosso rio? Todo mundo aqui, a gente nasce com um direcionamento existencial. Imagina, a gente não é tudo, a gente é tudo enquanto um ser, nós temos todos os elementos, nós temos água no nosso corpo, nós temos ar, nós temos terra, nós temos todos os minerais, nós temos tudo o que compõe a natureza está aqui no nosso corpo também. E nós somos então parte da natureza, nós somos um elemento da natureza aqui, nós somos uma engrenagem dessa natureza. Então se você pensar, o sol, ele tem uma função de iluminar. A terra, ela tem uma função de nutrir, de gerar, de germinar. A água, ela tem uma função de limpar, de hidratar, de renovar, né? Então a gente tem uma série de funções e cada coisa, cada elemento precisa de funcionar para aquilo que veio funcionar, para que o todo funcione de uma forma harmônica. Então preste atenção. Se eu estou fora da minha engrenagem, se eu estou fora do percurso do meu rio, eu não estou funcionando de forma harmônica. Eu não estou funcionando em sincronicidade com a vida.
Eu estou fora desse processo. E aí eu começo a ter. Pode ter vários tipos de questões. Podem se ter questões físicas, que vão te levar a aprofundar, você entender, vão te levar para outro lugar, vão te levar para dentro. Você pode ter questões emocionais, relacionais. Você pode ter questões existenciais, com a sua existência, com a sua vida. Você pode ter questões energéticas, né? Que pode acontecer também. Então, muitas frentes, a vida vai te trazer algum ponto de alinhamento, que é para você olhar para aquele lugar e olhar para dentro, para você se entender no mundo e voltar para o percurso do seu rio. Você está indo para um lugar errado, você está indo para um local de desconexão. Você está se entendendo muito maior do que o que você é, ou muito menor do que o que você é. Parece um paradoxo isso, mas quando você pensa que você é uma engrenagem, que você tem uma função aqui, ok, eu preciso descobrir qual é a minha função e começar a caminhar naquela direção. Cada um tem um conjunto de experiências de vida. Cada um tem um conjunto de sabedorias. Cada um tem um conjunto de forças, de dons, de talentos, de interesses, de gostos, de necessidades, que é próprio da sua existência. E é a combinação de tudo isso que vai fazer a sua manifestação única no mundo. Única. Ninguém pode ser igual a você. Impossível. Outra pessoa pode vir aqui e fazer a live igualzinho eu tô fazendo. Mas vai ser outra pessoa, outra energia, outra conexão, outra fala. Percebe? Sejam bem-vindas as pessoas que estão entrando, meus amores, ó. Sejam bem-vindas demais. Então, cada um é único e quando a gente entende isso, a gente começa a se apoderar disso. É isso que eu quero falar, sobre poder pessoal. Sobre essa força de você se empoderar de você mesmo. Não é de ninguém, é de você mesmo, é da sua força, da sua energia. E aí, o que eu tava falando da ponte é isso. Eu venho num processo de muita cura interna, de aprofundamento na energia de quem eu sou. Agora, o próximo evento da ponte vai ser sobre poder pessoal. Vai ser sobre esse centro de energia aqui no nosso plexo solar, que é a referência, ele tem como força o seu sol, o brilho, né? A sua força para o mundo. E muitas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ver de novo, né? Muitas águias. Eu costumo ver águias, já tem uns 2 anos já, que eu costumo ver muitas águias. E eu comecei a ver muitas águias de novo. Veio um texto lindo sobre a águia agora, que eu postei aqui no meu Instagram, tá lá. Se você quiser olhar, sentir aquele texto, ele é um texto que foi feito no pôr do sol, no nascer do sol. Eu tava olhando, aquela imagem lá do nascer do sol é real. É uma imagem que eu gravei, depois eu coloquei a imagem de uma águia ali. Como o vídeo tava meio balançando, fica parecendo que a águia tá voando ali. Que é mais ou menos a imagem que eu vejo. E aquela águia sou eu mesma. Aquela águia é como se os meus braços estivessem abrindo. É muito bonita e é muito poderosa essa imagem. A gente começar a se reconhecer enquanto um ser divino aqui, vivendo uma realidade na matéria. Então a gente tem uma conexão espírito-matéria. A gente tem uma parte divina e a gente tem uma parte muito humana. Só que esse humano aqui, ele precisa de estar a serviço desse divino. Porque a força do divino é maior, né? Uma matemática simples. A força do mar é maior. A força da natureza é maior. A força do sol é maior. Então por que eu tô querendo fazer tudo sozinha? Se tem um mar, se tem um sol, se tem todo um universo a meu favor, por que eu tô querendo inconscientemente me achando sozinha, separada, pequena, e que eu tenho que dar conta de tudo, e sofrendo de ansiedade, sofrendo de burnout, né? Quantas mulheres hoje sofrendo de ansiedade, burnout, problemas de toda sorte, e fora, distante dessa conexão, desse eixo espírito e matéria, onde você usa o seu corpo, né, as suas asas, os seus braços, ó, o seu coração está no centro, as suas asas, para poder realizar no mundo aquilo que você é, aquilo que está no seu corpo espiritual, aquilo que está no seu propósito de alma, né? Quantas pessoas hoje falam de propósito de alma? Cada um veio para o mundo com um propósito de alma, veio com um pacote aqui para resolver de questões e para entregar para o mundo, né? Quando eu penso na Lívia, a Lívia tem muita força de cura, tem muita força de conexão, tem muita força de sabedoria, tem muita força de alegria, tem muita força de união, né? São características minhas, da Lívia. E essas são as minhas forças, isso é o que eu preciso de trazer para o mundo.
E aí vem as dores também, vem as questões para resolver. Questões de rejeição, questões de problemas de expressão, questões de... falei conexão, falei fala, união, né? De me sentir separada. Tudo tem um polo de opostos ali. Você pode... Se você tá muito, né? Se você tem muita rejeição aqui, você tem muita conexão. Se você tem muita anulação, é porque você tem muita potência de realização. Então, tudo isso junto e misturado. Eu sou tudo isso, eu preciso de entregar isso pro mundo e no caminho eu vou realizando curas aqui, eu vou realizando aberturas internas para deixar esse sol entrar, essas asas abrirem e realizar no mundo aquilo que eu vim realizar. Então, era sobre isso que eu queria contar para vocês um pouquinho, essa abertura das asas, que é sobre o exercício do nosso poder pessoal, nossa autoconfiança. Existe nas nossas memórias, nas nossas crenças, nos nossos padrões emocionais, na nossa cultura, muitas limitações. A gente é composto por um sistema de crenças e por padrões emocionais. Toda crença mental, ela traz junto um padrão emocional, acoplado ali, Por isso que é muito subjetivo, porque para cada sistema pode ter um significado diferente. Então, quando eu falo poder pessoal, o que você pensa sobre poder pessoal? Quando eu falo autoconfiança, o que você pensa sobre autoconfiança? Quando eu falo medo, o que te dá medo? O que te dá significado? Então, existe uma sentença, por exemplo, abrir uma câmera e falar é perigoso. As pessoas podem me atacar, as pessoas podem não gostar, eu posso falar besteira, eu posso ser inadequada. Isso vai me dar uma sensação de ansiedade, de medo, de fuga, de anulação. Ou eu posso pensar o seguinte, quanto mais eu falo, mais eu inspiro pessoas, mais eu coloco meu conhecimento no mundo, mais eu amplio a minha voz, mais eu abro possibilidades de outras pessoas falarem também. E aí eu vou sentir alegria, motivação, vontade de falar mais, vontade de colocar minha voz no mundo. Então, tudo está associado a um padrão de crenças e a uma emoção, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela transita, né? Tem níveis disso, entre o positivo e o negativo. E quando a gente fala de poder pessoal, está muito associado à nossa autoimagem, a imagem que a gente se percebe lá dentro da nossa cabeça. Eu estava numa reunião com algumas amigas minhas. Oi, Léo, não sei se você tá aí ainda, meu amor, maravilhoso, linda. Gosto muito do seu conteúdo, viu, Léo? Eu tava numa reunião com umas amigas minhas, e aí 3 dessas amigas falaram assim. Eram 4 amigas. 3, inclusive eu, né? 3, então são 2, mas eu 3. Falaram assim, quando eu vou fazer algo, assim, tem hora que eu me conecto com uma imagem de uma pessoa encolhidinha assim dentro de mim, que parece que dá um medo que eu quero ficar ali quietinha. E aquela imagem, assim, de isolamento, né? Que me leva lá pra dentro, assim. Oi, meu amor. Que me leva lá pra dentro, que me deixa assim quietinha. É uma autoimagem que você tem, né? O Bob Proctor, ele fala muito sobre isso. O pessoal que fala sobre cocriação da realidade também vai trazer muito essa imagem. Hoje eu trabalhei na meditação da manhã, essa imagem das asas se abrindo. Quando eu tava lá, eu fiz um retiro esse final de semana muito maravilhoso, um retiro da cura do feminino, super indico. Sempre indico a Gabi, o trabalho da cura do feminino é maravilhoso. Para mulheres, então, é poderosíssimo, é uma frequência muito poderosa de amor. No mais profundo, conexão com o feminino é conexão com o amor, é conexão com a intuição, é conexão com o sentido de vida, é conexão com a força da vida. Isso é conexão com o feminino no mais profundo. Não é só sobre ficar bonita, sobre ter autoestima, é muito além disso. É claro que tudo isso é uma primeira camada, tá? Eu tava no retiro e como eu tô trabalhando muito essa questão do poder pessoal, que também eu encontro, eu tô te falando que a minha vida tá toda alinhada, tá toda em sincronicidade, gente, é maravilhoso! Isso é maravilhoso! E lá eu vejo muito a imagem de uma águia. Ai, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó, tá bem? Ó, olha o desenho que me veio, ó pra você ver. Olha só, se não é o desenho lá do rios que eu postei, ó. É a águia voando, o mar, o sol, tudo integrado aqui. Foi o desenho que veio quando ela me perguntou sobre ser inteira. E aí me veio esse desenho com algumas afirmações ali sobre ser inteira. E
quando eu falo desse lugar, né, da imagem que você tem no centro da sua cabeça. Essa águia, ela me veio com é como se ela tivesse uma asa esquerda muito grande, esse lado intuitivo, esse lado feminino, esse lado curador, que é Lívia, total. É uma parte minha super, super forte. E esse lado da asa, da outra asa, o lado direito, que é o lado do pai, ó que lindo aqui, ó, pai e mãe, né? Ai, que lindo. Tudo meu tá girando nesse lugar para o centramento. Quando vem essa asa do lado direito, que é a asa do poder, da realização, da ação no mundo, essa asa ela é como se ela tivesse encolhidinha, é como se ela tivesse desidratada. E eu sinto de verdade no meu corpo físico ainda algumas dores do lado direito, só do lado direito. Do lado esquerdo eu não sinto nada, é como se ele fosse super aberto, fluido, leve, livre. E do lado direito, não. Então, muitas coisas, muitos aprofundamentos aí, não vou entrar muito, muito forte, mas queria trazer isso aqui pra vocês. A imagem dessa pessoinha pequenininha e a imagem dessa águia que tava com o bracinho assim, meio travadinho. E o outro braço aqui super, super ágil, pá! E aí a gente foi trabalhando em algumas práticas que eu gosto muito, assim, eu sou muito apaixonada por essas práticas. Elas aprofundam muito nesse campo do inconsciente. E aí foi me vindo, essa asa, ela foi se abrindo. E quando eu saí de lá, eu saí com essa sensação de asas abertas, de asas poderosas. E aí me veio aquele texto que eu postei aqui, não sei se todo mundo viu, mas ele tá ali, Eu Sou Águia. Ele tem uma imagem forte, tem relação com Isis, né? A Isis é Isis é um pássaro, ela é uma águia, é um arquétipo aí de Isis. Isis tem a ver com conexão, tem a ver com cura, tem a ver com maternidade, tem a ver com essa união de espírito e matéria, a história dela. É um arquétipo, é uma mãe divina, é uma força que traz, né? Assim como Mãe Maria traz o acolhimento, traz o aconchego, traz essa força de mãe amorosa, compassiva, acolhedora, firme no amor, mas porém com muita compaixão. Isis traz essa força de conexão e de unir várias partes e de renascer para o espiritual, a cura no espiritual. E me veio muito forte essa imagem que eu queria compartilhar aqui com vocês. E esse lugar de força no coração, de abertura do coração, para realizar no mundo aquilo que a gente veio de verdade realizar. Eu fiz um processo, eu sou hoje terapeuta existencial, eu faço um processo de imersão existencial, e esse processo me conectou com a minha história de vida. Então, eu entendi, inclusive eu entendi que eu tinha uma força espiritual muito grande. É como se eu tivesse tomado posse da minha história de vida. Porque desde pequena, eu trabalho com essas questões espirituais. Eu nasci num lugar que esse tema era muito forte. A minha família toda tem muito essa tradição, né? Esses costumes e tal. E ali parece que eu me reconheci, que é como se eu tivesse desencaixado do mundo. Eu preciso de trabalhar, eu preciso de estar no mundo normal, mas eu não tenho. Eu tenho uma força de conexão muito grande espiritual. Como é que eu vou falar sobre espiritualidade no mundo, numa universidade, no sistema público? Gente, foi tudo dando jeito, tudo foi se encaixando. As formas de falar, o entendimento, a espiritualidade na prática, foi tudo se encaixando de uma forma muito poderosa. E aí eu comecei esse processo de aprofundamento e agora eu tô nesse lugar do poder pessoal, que é assumir inclusive a minha voz. Antes de entrar aqui nessa live, eu decidi fazer ela de uma hora para outra. Eu tossi muito, eu fiz um movimento de cura, que eu gosto muito de fazer. Senti forte várias presenças da terra, né? Força que eu falo, força de seres mais poderosos, seres que trazem essa conexão com a terra. Eu senti muito forte a presença desses seres e essa limpeza aqui na garganta para falar. Então eu tossi muito, deu uma crise de tosse muito grande, fui limpando aqui minha garganta para depois entrar aqui e falar. A expressão da sua voz, ela tá muito conectada com esse movimento aqui do terceiro chakra, né? Do chakra de abertura, que é a abertura da autoconfiança, do poder pessoal. Então, para você se expressar, você precisa de autoconfiança. Você precisa de acreditar no seu poder. E a imagem da águia traz isso muito forte, traz isso muito nítido. E por que eu quis compartilhar com vocês? Porque muitas vezes a gente quer falar, muitas vezes a gente quer se expressar, muitas vezes a gente quer trazer para o mundo algo que a gente acredita. Eu acho que a gente quer viver um trabalho que a gente ama. Muitas pessoas ainda estão um pouco distantes disso, de viver só do trabalho que ama. Eu
eu desci um pouco esse nível, eu desci um pouco essas escadas, diríamos assim. Eu comecei a me preocupar em ser aquilo que eu era, em fazer sentido para o meu coração, na expressão com os meus filhos, com meu marido, no trabalho que eu estou hoje, nas pessoas que eu atendo, com o meu corpo físico. Eu comecei a fazer uma série de movimentos menores para conseguir conectar com esse movimento maior, porque é como se o menor tivesse desconectado desse maior. E o corpo físico está desconectado do corpo espiritual. Então eu preciso de criar algumas pontes, alguns links, eu preciso de trazer algumas engrenagens para que eu consiga perceber esse corpo espiritual. Então a minha preocupação começou a ser quem eu era, a ser de fato aquilo que fazia sentido para o meu coração e a dar movimentos menores. Então comecei a fazer práticas de meditação, comecei a conversar com as pessoas que estavam ao meu redor sobre as coisas que eu acreditava, comecei a fazer movimentos de cura menores com poucas pessoas, comecei a fazer o movimento da ponte e comecei a aprofundar nesses movimentos de retiro espiritual, de meditação, de conexão, de prática, para eu ir aprofundando e trabalhar essa autoimagem, essa imagem interna. Ninguém avança, ninguém voa alto se ele não tiver com essa imagem interna forte, estabelecida, com essa imagem interna poderosa. Aquela famosa posição da Mulher Maravilha, né, que bota a mão no braço, assim, que você olha para cima, que você se sente poderosa, dentro do seu coração, dentro do seu cérebro aqui, tem que ter uma imagem de uma mulher poderosa, de uma mulher que realiza, de uma mulher que está conectada com algo maior e que faz sentido para o coração dela. Se você não trabalha essa autoimagem, essa imagem dentro, não é simplesmente você se sentir bonita fora. Você ter um rosto bonito, bem tratado, uma pele cuidada, um cabelo maravilhoso, isso é importante também. Mas é você ter dentro do seu coração, dentro da sua mente, essa imagem de uma mulher poderosa, essa imagem de uma mulher capaz, essa imagem de uma mulher forte, de uma mulher inteira, capaz de realizar os desejos do seu coração, que no mais profundo são vislumbres da sua própria alma. Se essa mulher inteira ela não está aí presente, essa parte dentro, que é muito maior do que a parte fora, não vai deixar você agir aqui fora, na direção daquilo que você acredita. Então, veio um texto no dia 4, que é o texto que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler. É um texto pequenininho, aqui, ó, textinho de uma página, né? Nem tão pequenininho assim, mas eu acho que vale a pena. O mundo espera o seu sim. Dizer mais sim do que não. Dizer mais sim no sentido positivo, não é você ficar dizendo sim pra tudo, tá, gente? Ficar baixando a cabeça pra tudo, não é nesse sentido. É dizer sim pra vida, pra aquilo que te faz bem, pra uma alimentação melhor, pra uma atividade física, pra uma meditação, pra um movimento que faça sentido pro seu coração. Então é esse tipo de sim que você precisa de dizer. Tudo bom, Deia? Seja bem-vinda, amada. O mundo espera o seu sim. Diga sim, a vida está aí. Ela está sempre pronta para você. Olha que lindo, a vida está sempre pronta para você. Gente, olha essa chave aqui, que maravilhosa. Ai, essa chave é maravilhosa. Fiquem presentes para isso. Lembra de uma mãe amorosa. O filho cai e ela está ali para levantá-lo e cuidar das suas feridas. Ele sofreu uma decepção amorosa. Ela está ali para dar-lhe colo e conselhos amorosos, até que ele encontre um novo amor. Um ente querido, um trabalho que não deu certo, e ela está ali a consolá-lo. Às vezes, essa mãe estará representada em outros seres, irmãos, parentes, amigos, cursos, terapias, escolas, mas essa energia de amor sempre estará lá, sempre estará lá. Então, existe sempre uma força da vida te guiando, te protegendo, te amando, te curando, sempre, sempre, a qualquer momento. Sempre vai estar lá. Então, essa mãe, ela é representada por diversos elementos da vida. E é natural esse movimento de cair, levantar, de aprendizado na vida. Mas você vai ter sempre lá um elemento da vida representado em alguém, em algum curso, em alguma fala, em alguma pessoa, para te consolar, para te guiar, para te mostrar o próximo passo.
Ai, esse texto é lindo. 2 remedinhos aqui, quando você tá doentinho, né? 2 remedinhos aqui. Entender que o comando é da vida. A humildade para compreender que terá que passar por lições de crescimento e desabrochar. Lições de desapego e de entrega. Soltar o controle. O comando é da vida, o comando é maior. Não adianta o mar querer ser onda. A onda precisa de se entregar ao mar e se entender parte do mar, e não o contrário. A gente só consegue fazer isso de verdade, eu só consigo fazer isso de verdade, me entregando todo dia a um processo de sentir mais profundo. Existem outras formas, mas para mim essa é a forma mais rápida. O sentir, ele é muito mais poderoso do que o racional, do que o mental. Se você consegue associar as duas coisas, mas deixando o sentir ser maior, costuma ser mais rápido. A imagem de uma vida... o segundo ponto. A imagem de uma vida em linha reta, onde ninguém morre, ninguém sofre perda, ninguém precisa passar de ano, é ilusão da nossa mente. A vida não começa e não termina em você. Por mais que seja dolorido e difícil, purifique o seu coração e se abra para o recomeço em qualquer situação. Só um coração puro pode sentir o amor da vida e entregar-se à sabedoria divina. Olha que lindo esse segundo ponto. A pureza do coração. A gente vai perdendo a pureza de coração quando a gente vai sofrendo na vida. A gente sofre uma decepção amorosa. Quando a gente vai encontrar um novo amor, a gente tem normalmente aquela dorzinha, aquela desconfiança. Mas será? Será que isso vai acontecer de novo? A gente sofre uma reprovação na escola ou algum tipo de trauma que ficou ali quando você foi falar algo. Você perde de novo essa pureza de coração, essa capacidade de confiar em você, no outro e na vida. A gente vai perdendo isso não é de hoje. Isso é da nossa história existencial, isso vem de muitas memórias anteriores. Isso é reeditado aqui na nossa história de vida, com os nossos pais, na nossa infância. Mas isso vem de muitas vidas anteriores, algumas dores milenares mesmo. Algumas dores milenares de desconfiança no amor, desconfiança no mais, desconfiança com a força da vida. A nossa mente, ela não quer morrer, ela não quer perder, ela não quer aprender, ela quer que tudo esteja certinho pra gente só ir seguindo em frente, crescendo, crescendo, crescendo. Esse é um movimento ilusório. Então, foi isso que o texto trouxe. A gente dizer sim e aprender que a gente tem sempre uma mãe amorosa. A vida é uma mãe amorosa que cuida da gente em todos os momentos. Então, quando você estiver em dor, quando acontecer algo na sua vida que machucou seu coração, não se apegue a essa dor. Entenda por que aquilo aconteceu, ou simplesmente entregue e entenda o que você precisa de aprender ali, para você continuar dando o próximo passo. Vai abrindo as camadas do seu coração para sentir essa pureza, para que você se abra para novos recomeços. Isso é muito urgente. E quando você for se abrindo, você vai sentindo a vida cuidando de você. A vida trazendo um psicólogo, a vida trazendo um terapeuta, a vida trazendo um conselho sábio, um conselho amigo, a vida trazendo um dinheiro inesperado quando você achava que não dava mais conta, a vida trazendo um milagre de algum lugar que vem. A vida cuida de você. A mãe vida é maior do que qualquer outra coisa. E a gente vai se reconectando com ela à medida que a gente se coloca numa posição de humildade, numa posição de filha, numa posição de menor, uma posição de abertura interna para entender que a vida não é linear, a vida não é só sobre você, a vida é sobre um todo maior e sobre uma evolução maior. Então a gente ter esses 2 remedinhos, saber que sempre tem uma mãe que cuida e saber que esse segundo ponto aqui, que a vida não é uma linha reta, que a gente vai aprender diversas coisas aqui e vai precisar de recomeçar. Eu gosto sempre de trazer o exemplo de Jesus, né? Jesus tem o The Chosen agora que eu tô assistindo, é muito interessante o seriado, vale a pena assistir, quem gosta. Jesus, quando estava na cruz, né? Ele imagina, um ser que veio, que só distribuiu amor e sabedoria por onde passou, muitas curas, uma mudança inigualável na história da humanidade.
E quando ele foi crucificado, por ignorância nossa, de nós que estávamos lá, ele, em algum momento, ele falou assim, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele é morto e ele renasce para uma nova vida. Tem exemplo maior de perdão e de purificação do nosso coração? Um coração puro para sentir o amor. Ele não está preocupado com a ignorância do ser humano, por mais que aquela ignorância possa afetar o próprio corpo dele. Ele está preocupado, ele está simplesmente emanando amor e confiando na vida. Se aquilo aconteceu, era o melhor que podia ter acontecido naquele momento. Eu sei que é um entendimento muito maior do que as nossas mentes conseguem compreender. Mas se a gente conseguir trazer um pouquinho desse movimento para o dia a dia, e libertando um pouco dessas dores que estão na nossa alma, os traumas, né? Tanta gente me falando de trauma recentemente, e eu tenho acessado muitas coisas muito profundas em meditações. Muitas pessoas não acreditam em meditações, para mim é um caminho muito incrível de cura, e eu tenho me curado muito. Olha, eu digo que desde que eu comecei a falar, eu curei gastrite, eu curei hipotiroidismo, eu curei candidíase, eu curei crises de labirintite, eu curei crises renais e agora eu tô curando meu intestino. Tem mais ou menos um mês que meu intestino funciona todos os dias. Eu tenho prisão de ventre crônica, eu tinha, né, desde criança, prisão de ventre crônica. Curando aprofundando nesses padrões, ali, eliminando tristezas existenciais profundas. Eu sou uma pessoa muito alegre, ninguém acha que eu tenho tristeza, mas tem tristezas muito profundas, melancolias. Tem padrões de depressão na minha família, padrões de quase morte. Meu pai já teve AQM, a minha mãe já quase morreu milhões de vezes. Todas as mulheres da minha família tiveram aborto, todas. Então tem muitos padrões de morte, de anulação, de dor, de sofrimento existencial. Eu fui trabalhando isso com várias ferramentas, com constelação, com Theta Healing, com FT, com meditação, com autoconhecimento, muitas ferramentas. Mas só agora eu consegui entrar num campo mais profundo para entrar nessas dores. E aí eu vejo muitas cenas, vejo cenas de morte, vejo cenas de aprisionamento, vejo cenas de ataques espirituais, muitas cenas que eu vejo, que eu vi desde criança, só que eu não sabia lidar com elas. Eu não sabia curá-las, eu não sabia ressignificá-las. Então eu fui tapando elas e fui continuando vivendo, porque era o que eu conseguia fazer. Agora é que eu tô tendo um amadurecimento espiritual maior para lidar com isso. E, milagrosamente, meu intestino tem se curado, olha pra você ver. Ainda tem o fígado ainda, tem os dois juntos. O fígado é a raiva de não conseguir ser, a raiva de não conseguir se expressar, a raiva de não conseguir criar, a raiva de não conseguir se encaixar no mundo, de não ser para o mundo. Vê se você pode, vê se você entende um negócio desse. Muito profundo isso. E todas as ferramentas me auxiliaram, mas não tem uma igual a me aprofundar no amor. No sentir o amor no meu coração e decidir por isso. Decidir todos os dias. Mãe divina, Pai divino, ser de luz que você acredita aí no seu coração. Eu decido ser mais amor. Eu decido ir além dessa doença que eu já entendi que é um padrão que está no meu sistema. Eu decido ir além dessa escassez e além dessa falta e além dessa não expressão. Eu decido dar passos nessa direção. Decido abrir as minhas asas, aquela águia linda que eu vi, gente, é lindo! Eu vi o movimento da águia, assim, eu voava. Ai, que delícia! Eu fui sentindo aquilo no meu corpo, assim. Depois, quando eu vi aquele pôr do sol e eu juntei aquela águia, eu falei, uau! Eu que fiz aquele vídeo, ó! Coisa linda! Tudo vivido em meditações, em processos de cura, em vivências com mulheres maravilhosas. E isso tem me curado muito. Esse texto foi eu que escrevi. A última parte dele tá assim. Faça a sua parte sempre. Viverá inúmeros milagres se estiver focado no amor e... E na sabedoria de seus criadores. Isso. Faça a sua parte sempre. Viverá inúmeros milagres se estiver focado no amor e na sabedoria de seus criadores. Siga em frente se entregando, acreditando e limpando as suas dores. Esse aqui é o texto, o restinho dele, né? Ele veio no dia 4/6. Eu vou postar ele depois, eu não postei ele ainda. Mas quis trazer ele aqui hoje de uma forma repentina, abrir aqui a live para mostrar isso para vocês. Vou deixar gravadinho aqui. Vou fazer mais lives com um tanto de coisas que eu tenho recebido. Uma amiga minha fala que eu sou uma cachoeira. É interessante, às vezes eu quero fazer uma coisinha simples, mas
vem uma cachoeira de coisas e eu já percebi que se eu tento esquadrinhar demais, eu perco o rumo, perco a história, então eu vou continuar nesse caminho que eu acho que é o meu caminho, é o que faz sentido pro meu coração e é o que flui na minha vida. Então, é por aí que eu vou. E assim eu tenho auxiliado muitas pessoas, auxiliado a mim mesma, auxiliado a minha família. Eu tenho uma relação hoje muito mais próxima da minha mãe, do meu pai, uma relação de reconhecimento com eles muito mais linda, muito mais genuína, com a minha irmã, com as minhas filhas, com meu marido, com a minha casa, com o meu corpo. Tudo tem mudado e ressignificado a partir de uma cura interna, de um realinhamento interno com essa energia de amor. Mulheres são gestadoras de amor. Mulheres, elas são representações da Mãe Divina aqui. Nós temos um DNA espiritual. O meu, com certeza, está conectado com a deusa Isis. Com certeza, é minha cara. Olha, depois a meditação, ela está aberta lá, a meditação de Isis. Ela está lá, conectada lá, mas você tem características da sua Mãe Divina, do seu corpo espiritual. Então, às vezes, pessoas de muita compaixão, de muito acolhimento, estão muito na frequência de Mãe Maria. Às vezes, pessoas muito humanitárias, muito conectadas com a terra, com a natureza, estão muito na frequência de Gaia. Às vezes, mulheres muito poderosas, muito combativas, muito realizadoras, estão muito na frequência de Mãe Kali, que é uma deusa representada indiana. Aqui na cultura ocidental, não sei quem seria essa deusa, né? Joana d'Arc, talvez, não sei. Mas essa energia mais de de impulsão no mundo. Então, mulheres que estão muito desconectadas também com esse campo da ascensão espiritual, da lei, da cocriação, também muito nessa frequência aí de Isis, desse raio branco. Esse é o nosso DNA divino, a gente veio desses corpos, nós fazemos parte deles, eles estão em nós, como está o corpo do nosso pai e da nossa mãe, né? Já tem aí o pessoal da constelação que estuda isso. Eu não gosto de falar muito, porque eu nunca estudei muito constelação, então posso falar alguma besteira. Mas essa fala eu já ouvi muito, 50% é pai, 50% é mãe. E eu posso te dizer que nosso corpo também, dentro do nosso DNA, tem o nosso DNA divino, que precisa ser reativado. Nós temos as características da nossa família espiritual. Isso é muito sério e muito poderoso. Eu, Lívia, tenho característica de cura, de conexão, de alegria, de espiritualidade, são características da minha família divina. Aquele texto Eu Sou Águia reflete muito isso. Antes dele vem um texto de 4 páginas falando mais sobre isso. Então é isso, se reconecte com seu corpo divino, com a sua força espiritual, entenda, escute, pare para ouvir os vislumbres da sua essência e tenha certeza que toda dor, limitação, falta no seu corpo são bênçãos da vida, para que você olhe para dentro, para que você vá na direção daquilo que você realmente é, daquilo que você realmente veio realizar, onde você mais inspira o outro nessa existência. Caminhe nesse lugar, não tenha medo, não tenha medo. Vá com calma, com gentileza, mas vá, nem que demore anos, mas vá sempre um passinho a mais, confiando no que a vida te traz hoje. Realize hoje o que você pode realizar. Cure hoje o que você possa curar. Ame hoje o tanto que você conseguir amar. É isso. Ai, que delícia, né, gente? Uau! Delícia demais. Um beijo pra vocês, queridas. Vou fazer mais lives, com certeza. Tenho muita coisa pra trazer, muita coisa aqui acontecendo. E desejo pra vocês uma excelente noite. Vou pegar um textinho aqui que eu adoro, ó. Esse é outro ser que eu vejo muito, eu sempre falo dele, né, Yogananda, esse livro é novo. Ele, na verdade, é antigo o livro, né, mas ele foi traduzido agora recente, ele traz umas coisinhas bem legais. Deixa eu ver se eu pego um textinho aqui, pequenininho, peraí, porque saiu muito grande, só pra gente... Olha que lindo, Yogananda é um poeta, né, é lindo de ver, assim, as coisas dele são muito, muito, muito bonitas, muito poéticas, muito profundas. Espiritualiza-nos, ó alquimista infinito. Ó alquimista infinito, espiritualiza-nos, transmuta nossa fraqueza em força. Ó, tudo a ver com o que a gente estava falando. Pensamentos equivocados em percepções de verdade. Transforma os feios demônios de nossas ambições egoístas em fadas de aspirações elevadas. Nossa dolorosa ignorância em sabedoria bem-aventurada. E o minério bruto de nossa inércia
no ouro puro de realizações espirituais. Ai, gente, que coisa mais linda, ó, tudo alinhado com o que a gente estava falando, né? Coisa linda. O universo conversa com a gente o tempo todo. Aqui tem a energia da Mãe Divina cuidando de nós, através dessas mensagens, através de tudo que chega até nós. Pare para ouvir, para entender, para abraçar, para abençoar e para caminhar nessa direção. Que lindo. Uma excelente noite para todos vocês. Um beijo de luz. Tchau, queridas. Gratidão, gratidão, gratidão. Maravilhosas.